Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 17. Amém? E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Ávila, o outro, aonde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá, o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, consagramos esse período, Senhor. Repreendemos em nome de Jesus toda retaliação, tudo aquilo que vem para tirar a atenção, tudo aquilo, ó Pai, que vem para atrapalhar, toda dor. Em nome de Jesus nós repreendemos agora. Agora e para todos sempre. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Deus planta um jardim. Deus planta um jardim. Deus planta um jardim no Éden. O chamado Jardim das Delícias, ou Jardim do Deleite. Éden significa deleite, prazer. O Senhor planta um jardim. E hoje nós vamos falar de 3 jardins. O primeiro jardim, esse jardim o qual o Senhor, Ele planta e ali coloca a coroa da criação, o homem. E ali Ele coloca o homem. E interessante como muitos talvez pensam diferente, Deus coloca o homem ali no jardim para trabalhar. Para trabalhar. Ele tinha que cuidar, ele tinha que cultivar o jardim. Alguns acham que Deus talvez colocou o homem ali e deu ele uma rede e falou assim: deita e dorme. Não. O trabalho ele existe antes do pecado, antes da desobediência. O Senhor já ordenou o trabalho ao homem. Porque Deus trabalha. A questão é que o pecado, a desobediência, ela traz consequências, inclusive sobre o trabalho. Inclusive sobre o trabalho. E ali naquele jardim, havia muitos sims. Nós não temos noção de quantos sim havia naquele jardim. Toda árvore era um sim. O homem deveria comer, o homem deveria desfrutar. Mas havia um não. Um não. Um não, um único não. Somente existe obediência verdadeira quando existe uma adversidade. As pessoas talvez perguntam assim: mas por que Deus colocou uma árvore lá e uma plaquinha dela de não? E disse uma ordem para o homem: não, desta, do conhecimento do bem e do mal, você não comerás. Porque obediência sincera e verdadeira, fidelidade real, só existe quando há adversidade. Quando há um propósito. Um homem, ele é verdadeiramente fiel à sua esposa, quando ele está andando pela rua e ele talvez recebe uma proposta indecorosa. É neste momento que ele é realmente
realmente verdadeiro, é nesse momento que ele é realmente fiel. É neste momento que ele prova a sua fidelidade. Você prova a sua fidelidade para com Deus quando você é tentado por Satanás a pecar, a desobedecer, a pegar um atalho, a ir por outro caminho, a continuar vivendo do jeito que tu está vivendo, a ter os pensamentos que você tinha antigamente, a continuar vivendo como o velho homem que você vivia antigamente. Quando você tem uma oportunidade dessa, é que realmente nós vemos se tornou nova criatura. As coisas velhas se passaram e se realmente tudo se fez novo. Deus não vai transformar você em um filho de Deus, fazer de você uma nova criatura, fazer de você um filho, mudar agora a sua posição espiritual, colocar você nas regiões celestiais em Cristo Jesus e depois colocar você dentro de uma bolha. Intocável. Ninguém não está vendo nada. Não. Deus não faz isso. Ele nos transforma, Ele nos muda, o sangue de Jesus vem sobre nós e nos lava de todo o pecado e o poder do pecado, mas nós ainda somos tentados, nós ainda estamos na guerra. Nós ainda estamos na guerra. É por isso que muitas das vezes nós nos deparamos com situações, com fases na vida, onde nós ficamos até mesmo perplexos, nos perguntando por que Deus está permitindo eu passar por isso. Para que haja glória ao teu nome. Para que haja glória ao teu nome. John Piper, ele faz uma pergunta muito interessante. Se Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, um dia vai nos transformar e nos dar um corpo idêntico ao corpo de Jesus, um corpo glorificado, onde nós seremos totalmente transformados. Por que Ele não faz isso agora? Por que Ele não faz isso no momento que você se converte? Por que isso vai acontecer só no futuro? Por quê? Porque a glória de Deus, ela é manifesta em vasos de barro. Ela é manifesta em vasos de barro. Hoje é o dia da guerra. Hoje é o dia da luta. Amém? Hoje é o dia. Nós estamos vivendo em meio a um deserto onde somos totalmente dependentes do maná de Deus, do alimento do Senhor. Aquele que pensa diferente já caiu, já morreu de fome. Quando Deus diz para Adão, não coma, porque no dia que você comer certamente morrerá. Algumas pessoas tentam explicar assim, Adão comeu e ele não morreu na hora, ele foi morrer depois, por causa dos efeitos. Não. Morte não é só ausência de vida. Morte, ela começa no dia que você abandona a Deus. No dia que você vira as costas para Jesus. No dia que você se acha autônomo. No dia que você acha que você não precisa. No dia que você começa a ridicularizar e a criticar a igreja de Deus. E que você é capaz de viver sozinho. E que você é capaz de ser um cristão sozinho. Isso não é tão pecado assim. Porque tem uma multidão de pessoas que faz isso. Eu não estou tão errado assim, não. Fulano de tal também faz isso. Sempre nós queremos ter um vizinho pior do que nós. Sempre nós queremos ser vizinho daquele endemoniado de Gadara. O gadareno. Uma pessoa que vive pior do que nós. Uma pessoa que está num estado mais profundo do que nós. Para nós podermos justificar os nossos pecados, olhar para ele e falar assim, tem alguém pior do que eu. Tem alguém mais ruim do que eu. Tem alguém mais ruim do que eu. Por que as pessoas não se importavam com aquele endemoniado? Ele que já tinha sido preso em correntes e quebrado várias correntes e nada conseguia segurá-lo. E quando Jesus vai chegando naquela região, ele se levanta e ele sai dos sepulcros. E como uma fera, como um animal, ele caminha rumo a Jesus. E à medida que ele vai caminhando rumo a Cristo,
Ele vai caindo de joelhos e vai sendo liberto de uma legião de demônios que entra em porcos. E por que as pessoas não se preocupavam com ele? Porque sempre é bom nós termos uma pessoa pior do que nós do nosso lado. Para a gente poder justificar os nossos erros. O mundo trata as pessoas dessa maneira. Para nós podermos justificar, sabe? Tem alguém pior do que eu. Eu posso fazer isso aqui errado. Tem alguém pior do que eu. O mundo vive, essa cultura está intrínseca, está na mente das pessoas. Não, eu não sou tão ruim assim não. Fulano é pior do que eu. Fulano é pior do que eu. Não sou tão ruim assim não. Fulano é pior do que eu. Vamos continuar. Ali naquele jardim, não existe fidelidade sem adversidade. Mas quando Adão, qual é a única pessoa que teve livre-arbítrio, irmãos? Adão. Adão teve livre-arbítrio de escolher. Depois de Adão, todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Depois de Adão, todos pecaram. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Tem? Então pare de pecar. Pare de pecar. Escolha parar de pecar. As pessoas pensam isso, as pessoas acham que tem. As pessoas pensam que tem. O único que teve livre-arbítrio foi Adão. Ele teve livre-arbítrio. Quando você vê uma pessoa falar assim, não, eu tenho livre-arbítrio. Tem? Então escolha parar de pecar. Pare de pecar agora. Pare de pecar. É diferente. É diferente. Quando Adão escolhe desobedecer a Deus, quando Adão escolhe comer aquele fruto, ele estava comungando com quem? Ele estava comungando com a antiga serpente, com Satanás. Ele estava se alimentando com Satanás. O Senhor vinha todos os dias, para se encontrar com o homem. E ali havia um momento de comunhão com o homem. E nós não temos ideia, nós não temos noção, nós temos só alguns registros no livro de Gênesis, de como era o nível dessa comunhão de Deus com o homem. Nós só imaginamos como era esse encontro de Deus, do Criador, com a criatura, mas uma criatura ainda sem corrupção do pecado. Não havia medo, não havia vergonha, não havia pavor. Quando Adão come do fruto, a primeira coisa que nasce no coração do homem, no coração de Adão, é o medo de Deus. A primeira coisa que nasce, o primeiro fruto que vem em decorrência da desobediência, é uma morte, é uma separação de Deus. E junto com ela, a rainha dos medos. A morte é a rainha dos medos. Nós vimos durante o período de pandemia como que as pessoas ficaram amedrontadas e como que as pessoas carregam os efeitos desse medo até os dias de hoje. A morte é a rainha dos medos. Tanto é que é o primeiro fruto, é a primeira consequência que ela instala no coração de Adão. Ele tem medo, e ele não tem medo da serpente, ele tem medo de Deus. Tiago escreve para nós: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Adão, ele faz totalmente o contrário. Ele faz totalmente o contrário. Ele se sujeita à história da serpente, ele se sujeita aos conselhos da serpente, ele vira as costas para Deus, e agora ele tem uma nova paternidade, agora ele tem um novo pai. Agora, por isso ele é exilado, por isso ele é expulso do jardim. Todo pecado produz exílio. Olhe para a história de Israel, 70 anos na Babilônia, por causa do pecado.
Quando nós nos envolvemos com pecado, seja por omissão, seja por ação, seja em pensamentos, seja com ações, à medida que nós nos envolvemos, à medida que nós dançamos com esse pecado, à medida que nós tomamos refeições com esse pecado, à medida que nós criamos uma vida íntima, escondida, uma vida dupla, nós somos forçados, nós somos conduzidos, nós somos empurrados a um exílio. Nós somos expulsos. Adão é expulso do Éden. Ele é expulso. E fora do Éden é só deserto. Fora do Éden é só morte. Às portas do Éden nós temos 2 irmãos brigando e um matando o outro. O mundo é isso depois do Éden. O mundo é morte. O mundo é doença. O mundo é doença depois do Éden. O mundo é divisão depois do Éden. Depois que somos expulsos do Éden. É briga, atrito, doença, confusão, morte, assassinato. O mundo é isso fora do Éden. E esse desejo de ver a paz, e esse desejo... Quem aqui já visitou um ente querido, sabe, no leito de morte? Foi lá no hospital e visitou e ele estava assim no leito. Quem aqui já foi? Levante a mão aí. Você foi lá, visitou uma pessoa amada. Não era um estranho, não. Você foi lá e visitou uma pessoa amada. Quando você viu aquela pessoa naquele estado, aquele estado grave, que mexeu com o seu emocional, que fez você refletir na vida, que fez você talvez refletir nas escolhas que você está fazendo, que você fez, que fez você refletir no futuro. Você achou normal aquilo? Você achou aquela pessoa num estado normal? Você achou normal? Por que é um desejo? Por que é um desejo de ver aquela pessoa curada, de ver aquela pessoa boa, com a saúde restaurada? Por que esse desejo no nosso coração? Quem plantou isso em nós? No Éden não há doenças. No Éden não há divisão de família. No Éden não há brigas de família. No Éden não há prisões. No Éden não há hospitais. O rei, o Senhor, o sustentador, o jardineiro, aquele que plantou o jardim, está ali. Está ali. Mas nós somos instigados. Nós somos instigados a viver de acordo com a nossa própria sabedoria. O livro de Provérbios fala para nós: não se estribe no seu próprio conhecimento. Não seja sábio, segundo os seus próprios olhos, segundo a sua própria sabedoria. Quantos homens, quantas mulheres estão tentando restaurar os seus casamentos segundo a sua própria sabedoria? Eles não vão conseguir. Eles não vão dar conta. Eles não vão conseguir. Porque você acha que você é muito experiente. Você acha que você tem muito conhecimento. Você acha que você tem uma larga escala, sabe, de experiência que pode aplicar na sua vida e aplicar na dos outros ainda. Nós somos seres que fomos corrompidos pelo pecado. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de quê? Nós falamos isso aqui. De quê? Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos cheios de quê, irmãos? Hein? 1 João capítulo 3, versículo 10. Ou somos filhos de Deus, nisso são manifestos filhos de Deus. Aquele que ama a justiça, né? Aquele que faz justiça e ama o seu irmão. E os demais são o quê? Filhos do diabo. 1 João 3, 10. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de influência demoníaca. Não, mas que isso, que coisa pesada. Mas é desse jeito que a Bíblia trata. É desse jeito. Sabe por quê? Porque depois do Éden, depois que nós somos exilados do Éden, o único que pode restaurar a nossa vida, o único que nos conduz a essa comunhão com o Pai, é o novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é Jesus. É Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. É Jesus.
Consequências da queda. Consequências da queda. Quando nós olhamos para a queda, irmãos, nós vemos homens como Abraão, pai da fé, mentir. Ele é pai da fé, mas ele mentiu. Mentiu que sua esposa não era sua esposa. Consequências da queda. Nós vemos Isaac mentir que a sua esposa não era sua esposa, mesma mentira do pai. Consequência da queda. Nós vemos Moisés, o homem mais manso, espancar uma pedra e matar um egípcio e enterrar ele na areia. São consequências da queda. Nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que ele fez? Adulterou. E depois de adulterar, depois de desejar a mulher do próximo, o que ele fez? Ele colocou o marido dessa mulher na frente do campo de batalha, sabendo que ele não tinha experiência para que ele morresse na guerra. Ele planejou todo um assassinato. E ainda falou para o comandante, quando ele estiver na peleja, foge e deixa ele sozinho. Foge e ele deixa ele sozinho. Nós vemos Salomão, um homem sábio, com mais do que? Um homem sábio com mais de 1000 mulheres. Um harém. Envolveu-se na prostituição. Envolveu-se na idolatria. O que é isso? Parece que nós temos homens bons. Nós olhamos para a vida desses homens e eles parecem ser bons. Você olha para a vida de Abraão e Abraão está recebendo um convite de Deus, onde Deus está falando para ele assim: Abraão, ser perfeito e anda comigo. Ande comigo, Abraão. E depois nós vimos Abraão, e você olha, você pensa assim: não, agora vai, agora tem um homem bom, e esse homem vai e se envolve com o pecado. Você olha para a vida de Davi, você olha para a vida de Moisés, você vê aquele menino que Deus separa ele, né, o filho das águas, e ele é criado depois dentro da corte egípcia, ele foge, e você, não, agora vai dar certo, agora vai. E aí Moisés vai lá e mata um egípcio. Esses são os efeitos do pecado. Deus olha para essa terra e Ele não vê um justo sequer. Ele não vê um justo sequer. Na visão de Isaías capítulo 6, quando nós lemos aqui: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Foi uma pergunta feita que ecoou na eternidade. Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas essa resposta, ela ecoa na eternidade como se o próprio Cristo estivesse respondendo ao Pai: envia-me a mim. É o único que pode vir. É o único. Não há um anjo sequer. Não há um homem nessa terra perfeito sequer. Deus envia o próprio Deus para morrer no nosso lugar. Sem mácula, sem mancha, sem cometer pecado. Ele vem. Ele assume uma carne. E é interessante que era costume dos corais cantar, montava sempre, vias de regra, montava-se um coral para cantar no dia em que a grávida iria dar à luz e esse menino seria rei. Ele seria ungido ou seria coroado como rei de uma nação. Então eles preparavam os corais. Os corais cantaram no dia que Nabucodonosor nasceu. Os corais cantaram de que Artaxerxes nasceu. Os corais cantaram no dia que Dário nasceu. No dia que o imperador, no dia que César nasceu, os corais cantaram. Mas no dia que Cristo nasceu, no dia que Jesus nasceu, não foi um coral de homens que cantou. Os anjos se organizaram no céu e montaram um coral. No dia que Jesus vem a esse mundo, que Ele assume carne e Ele nasce, os corais celestiais cantam. E eles não cantam num palácio. Eles cantam
lá no campo onde tem pastores, cuidando de ovelhas. E os pastores estão vendo esses anjos cantarem. Está nascendo o Rei dos Reis. As pessoas ainda não sabem disso. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. As pessoas não têm noção de que Deus está vindo a essa terra para morrer. Ele está vindo a essa terra para pagar a pena que deveria cair sobre a sua vida, que deveria cair sobre a minha vida. Jesus está vindo para ir para a cela, no meu lugar, no seu lugar. Todos esses homens bons, eles falharam. Todos esses homens do Antigo Testamento, eles falharam. Mas agora está vindo aquele que não falha, aquele que é perfeito, aquele que é eterno. O Santo dos Santos está vindo, está se fazendo carne e se manifestando. Deus está pisando numa terra poeirenta. Deus está vindo para salvar uma cidade impenitente, dura, com a sua própria moral, com a sua própria religião, que confia nas suas próprias obras, que confia nas suas roupas, que tem um templo que parece uma pérola no pescoço de uma mulher morta. As pessoas confiam nisso. As pessoas confiam na sua própria justiça, confiam na sua própria moral, confiam nas suas tradições. E Deus está se fazendo carne, perfeito, justo, para morrer pela sua igreja, tão pouco valorizada, muito criticada, mas Ele está vindo morrer pela sua igreja. Ele está vindo morrer pela sua noiva. Ele está vindo derramar o seu próprio sangue pela sua noiva. E hoje nós estamos aqui para celebrar o sangue e o corpo do Senhor. O corpo que foi rasgado, o véu que foi rasgado. O véu que foi rasgado. Amém? O segundo jardim que nós falamos encontra-se lá em João capítulo 18, versículo 1. Abra lá. João capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: no primeiro jardim, um lugar de desobediência, o homem é expulso, a morte, a separação de Deus, o homem se torna um ser alienado, longe de Deus. Agora no segundo jardim, o chamado jardim da agonia, o chamado jardim do Getsemane, que significa prensa do azeite, que era onde o azeite era esmagado, onde a oliva era esmagada para ser retirado o azeite. E a palavra do Senhor diz assim: depois de dizer isto, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Jesus já sabia. Jesus sabia de tudo. A quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ali no Getsemane, na prensa do azeite, nós vemos Jesus chorar. Nós vemos Jesus ali derramar suor que se transformou em sangue, em gotas de sangue.
não por causa do medo da cruz, não por causa dos pregos que atravessariam as suas mãos, não por causa da lança, não por causa das chicotadas, mas por causa do cálice da ira de Deus que seria derramada sobre ele. A fúria, o ódio de Deus contra o pecado, contra a prostituição, contra a mentira, seria derramada sobre Jesus. O ódio de Deus que deveria ter sido derramado sobre mim, sobre a sua vida, por causa da nossa desobediência, seria derramado sobre Cristo agora. E Jesus, ele não está com medo da dor física, mas ele não cometeu pecado, mas ele se fará pecado. Você já foi enganado com uma pessoa que cometeu um erro? Eles falaram que você cometeu o erro, mas foi fulano, e queriam te culpar pelo erro do outro. Você já passou por essa experiência? Jesus assume o seu erro, não por engano. Não por engano, ele vem a essa terra para assumir a sua culpa, para assumir o seu erro. O que nasce no primeiro jardim, nasce culpa, nasce sentimento de culpa. Você carrega um fardo de culpa. No segundo jardim, nós vemos Jesus chorar. Jesus, a agonia de Cristo é porque o cálice da ira de Deus, da sua culpa, será derramado sobre ele. Da sua escolha, da sua desobediência, será derramado sobre ele. Será derramado sobre ele. E no terceiro jardim, João capítulo 19, versículo 41. A palavra do Senhor nos diz assim: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. No terceiro jardim está o túmulo, está ali o sepulcro do nosso Senhor. E ali no terceiro jardim nós vimos a morte da morte. Nós vemos os pulmões de Jesus se encher de ar novamente. Ele está ressuscitado. Ele vive, ele está vivo. O poder do pecado, a culpa do pecado, a força do pecado sobre a sua vida, eles morrem quando Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita. No primeiro jardim, nós somos expulsos do primeiro jardim, somos exilados para uma terra desértica, onde a doença, onde a morte, onde há brigas, onde há contenda, onde há doença, onde há prisões, onde há grilhões. Mas no terceiro jardim, nós vemos Deus. Deus está vivo novamente. E Ele está matando a morte de forma definitiva. Sendo esse o nosso último inimigo. Mas ali Ele é o nosso representante junto ao Pai. Já num corpo transformado, num corpo glorificado. Num corpo eterno, não sujeito à força do pecado, à lei do pecado, mas do amor do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé, todos ficar de pé, e fechar os seus olhos. Eu queria convidar os diáconos a tomar os seus lugares. Feche os olhos, Senhor. A história da redenção começa em um jardim, do qual nós somos expulsos. A história da redenção nos conduz até um jardim aonde o Senhor ressuscita, aonde ocorre a morte da morte. A história da redenção, ela se conclui com os olhos do Senhor abrindo, um coração batendo, um pulmão cheio de ar e glória, e os anjos estão ali novamente, dizendo que Ele não está aqui, Ele vive. Hoje nós vamos celebrar o corpo e o sangue do Senhor, vamos anunciar a sua morte mais uma vez, aguardando a sua vinda.
A tua igreja espera por ti. A tua igreja espera por ti, Senhor. A tua igreja espera por ti. Oh Espírito Santo de Deus, se revele a nós. Nos conduz ao arrependimento. Nos conduz ao arrependimento, à mudança. Estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos no Senhor. Que o teu sangue lave a tua noiva, que o teu sangue lave a tua igreja mais uma vez, de todo pecado, de toda imundícia, de toda desobediência, para que nisso o nome do Senhor receba fama, receba glória.